Ok, então, boa tarde a todos e a todas. Estamos começando mais um encontro aberto online do Núcleo de Estudos de Cultura e Cidade. Hoje, 16 de setembro de 2020. Hoje o papo será sobre cinema. E a nossa convidada hoje é a Yanara Galvão. E a conversa será sobre cinema que é chamado também da sétima arte, é uma arte, eu diria assim, que dentre todas as artes talvez seja a mais coletiva, né? A que conta com a participação maior de pessoas envolvidas na arte, né? Mas o cinema também, né? Uma indústria cultural, uma indústria de massa, como já foi chamado. E a despeito desse caráter coletivo do cinema, né? E o cinema conta com uma disparidade no que diz respeito à participação de gênero. É sobre isso que a gente vai falar, né? Ainda um pouco antes aqui de iniciar a nossa conversa, eu estava dando olhada num artigo aqui da Associação Brasileira de Cinematografia, né? É um site muito interessante. Tem um artigo escrito pela Daniela de Noronha, intitulado Elas por Trás das Câmeras, Reflexões sobre as Mulheres no Audiovisual. E aí o texto é muito sugestivo, e a Nara certamente já conhece, mas tem um aspecto aqui que é interessante, né, de uma pesquisa que foi desenvolvida pela Ancine aqui no Brasil, e aí aponta aqui os percentuais de gênero nas produções de cinema aqui no Brasil, né? Em 2015, você tinha uma disparidade muito grande no que diz respeito à direção. 19% das produções em 2015 eram de mulheres, enquanto 74% de homens. Em 2016, o quadro não se altera, né? E é muito maior ainda a participação de mulheres na direção de fotografia do cinema, muito menor. 8% para as mulheres e 88% para os homens. Onde há um maior equilíbrio na parte da produção executiva, né? 41% para as mulheres, 47% para os homens, e na direção de arte, onde tem uma participação, por incrível que pareça aqui, uma participação maior das mulheres. Né? Em 2016, 58% contra 37% nos homens na direção de arte. Então, isso é o que diz respeito à participação das mulheres por trás das câmeras. Mas há também que se pensar na participação das mulheres na frente das câmeras, né? O que a Nara vai chamar a atenção aí para a representação das mulheres nos filmes. Então, é um dado que merece a gente discutir, pensar, refletir acerca dessas disparidades de gênero no cinema. E isso não é só no cinema brasileiro, isso é também no cinema mundial. Mas a gente vai tratar hoje do cinema brasileiro, especificamente sobre a produção de cinema no Nordeste, né, que é o foco da discussão da Yanara, e eu quero fazer uma pequena apresentação de Yanara aqui. Ela, que é graduada em Comunicação Social pela Universidade Católica de Salvador, possui mestrado acadêmico em Cinema e Narrativas Sociais pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cinema da Universidade Federal de Sergipe. Ela foi professora colaboradora do Departamento de Comunicação Social na graduação de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Sergipe. Trabalhou como pesquisadora e produtora de conteúdo textual para a Programadora Brasil. Tem experiência na elaboração, aprovação e gestão de projetos nos campos das políticas culturais, com ênfase em cinema, audiovisual e educação. Como a Yanara também tem uma participação no movimento cineclubista aqui no Brasil.
Como cineclubista e educadora audiovisual, ela tem participado de cursos e realizado palestras sobre cinema e educação, cineclubismo, cinema de autoria feminina, coletivos de cinema, entre outros aspectos da cadeia produtiva do audiovisual. Suas áreas de interesse são amplas, né? Pedagogia da imagem, estética e política, cinema de autoria feminina, documentário, políticas públicas, comunicação e cultura, tecnologias digitais da educação. Ela atua como jurada, curadora, parecerista e consultora em festivais e projetos. E a Nara, desde o ano passado, ela foi integrada ao Núcleo de Estudos de Cultura e Cidade, que para um grande prazer, uma satisfação tê-la como colega do NEC, e como colega do NEC, ela participou ano passado comigo de um curso de extensão Cinema, Audiovisual e Produção de Sentido. Nós oferecemos esse curso ainda naquele momento das atividades presenciais, né? Isso mesmo, Yanara, muito interessante. Gerou, inclusive, a formação de um cineclube em Jacobina, fizemos uma primeira exibição no Galpão Paiaiá. Infelizmente, não conseguimos dar prosseguimento a outras apresentações, mas a proposta ainda está ali embrionária, a gente espera poder ainda dar continuidade com o Cineclube Fechabeco, em Jacobina. Então, com muita satisfação que eu recebo Yanara aqui. Antes de passar a palavra para ela, eu queria também saudar a todos que estão aqui presentes, colegas do NEC, né? Alunos, convidados externos. Hoje a conversa vai ser, eu acredito que vai ser bastante produtiva. Também queria alertar todos que assinem a sua lista de presença, viu? Que os participantes, sobretudo aqueles que pretendem receber um certificado, né? Assinem a sua lista a lista de presença. Logo após a apresentação da Yanara, quem quiser também pode fazer seus comentários aqui no chat, né? Fazer suas perguntas, comentários, que depois a gente pode abrir a câmera e o microfone para quem quiser participar, ou então manda sua pergunta que eu leio aqui para a Yanara, tá bom? Então, Yanara, minha querida, a palavra é sua. Yanara, liga teu microfone, tá desligado. Isso. Boa tarde a todos e todas. A gente acaba lidando com essas questões técnicas. Eu estava falando isso e aí, né, pela primeira vez estou usando o celular numa live assim direta, mas vamos lá. E é um prazer, né, estar participando no NEC, né, do Núcleo de Estudos de Cultura e Cidade da UNEB. Tá aqui em Jacobina, né, na Bahia, tá falando dessa perspectiva descentralizada, né? E nesse momento estou em isolamento social em família aqui em Jacobina e a partir nesse trânsito que eu sou uma pernambucana com esse pé na Bahia, né? Fui criada, passei a infância aqui em Jacobina, então essa oportunidade desde o curso de extensão, como o Walter colocou, e esse encontro, né, e acompanhar mesmo os grupos de discussão, né, que através dessas lives que estão acontecendo desde julho, né, Walter? E assim, esse recorte da minha fala, né, no campo do cinema, que a gente, né, nessa perspectiva de uma autoria feminina, se a gente vai pensar em nível do Brasil, já, né, tão amplo, e mesmo fazendo esse recorte de autoria feminina no Nordeste é muito amplo. Então, quando eu pensei, né, nesse título junto a Walter, e já que minha pesquisa vem desse recorte de gênero em Pernambuco, né, eu faço essa pesquisa de um cenário contemporâneo em Pernambuco, de mulheres, né, do cinema, trabalhadoras de cinema, e que a gente, no momento do início da pesquisa, a gente não tem ideia de como a gente vai se deparar com um contexto muito maior,
né? Imagina tratando do Nordeste. Então, a proposta nessa fala é de uma conversa mesmo, num tom mais coloquial, e Walter apresentou os dados da Ancine, que inclusive de 2016, eu participei, Walter, desse encontro que Daniela Noronha realizou lá na Universidade Federal de Sergipe, inclusive, né, que você citou, eu fiz parte de uma das mesas, e foi muito interessante. E esses dados da Ancine, né, da Agência Nacional de Cinema, que são de 2016, não foram? Infelizmente, Débora Ivanov, para vocês terem uma ideia, foi uma mulher, né, que pela primeira vez fez um recorte de gênero e racial, né, nessa pesquisa da Agência Nacional de Cinema, para a gente perceber um pouco desse lugar, né, do gênero, e quando a gente vai para os recortes mesmo, racial, étnico-racial, de classe, essas desigualdades, elas só se acentuam. Então, minha fala, esse recorte da minha fala, ela está muito relacionada mais a apontar, né, para a gente abrir para essa conversa, de um movimento que acontece na contemporaneidade, no cinema brasileiro contemporâneo, no Nordeste, e que vão para além de estereótipos, né? E quando a gente fala em representação, são essas mulheres que estão fazendo cinemas, né? Mas desde a representação delas nas telas, que esses dados da Ancine, por exemplo, não cobrem enquanto mulheres que estão nos bastidores, né? Atrás da câmera, e provocando esse lugar do título também de autoria feminina, o que viria a ser a autoria feminina. A gente vem provocar esse lugar do autor, né, desse gênio criativo, e ampliar a autoria para uma questão de um processo criativo coletivo, que é o cinema. O cinema é esse processo coletivo. No entanto, né, ele como se dá, Walter até tocou na questão, né, a partir de uma perspectiva mercadológica, ele centra-se muito na figura não do autor, né? No caso, quando a gente vai para essa perspectiva mercadológica, muito mais da produção. No entanto, quando a gente vai para o cinema independente, ele está mais focado no autor, mas nessa ideia também de um gênio criativo. Então, o cinema com mulheres e essa discussão do cinema, a gente vem também né, provocar mesmo esse lugar de uma autoria, trazendo esse lugar de uma autoria mais coletiva, né, no roteiro, que participe do processo de criação da obra cinematográfica. E esses dados da Ancine apresentados, Walter, eles vão para, eles falam do cinema comercial, né? Com mais de 500 mil espectadores. É muito, infelizmente eu não estou pelo computador, porque minha apresentação não seria em imagens, como a gente pensou inicial, mas eu trouxe todas as referências que eu encaminho para vocês. É por isso que é importante, né, assinar a lista, porque eu estou com todas as referências de pesquisa, eu foquei muito nessa questão da pesquisa também, acadêmica, né? Nós temos muitas mulheres, né, nessa pesquisa, tem crescido, e é interessante quando a gente vai, né, minha dissertação eu fechei em 2018, né, eu defendi em 2018, e como a gente já acessa novas pesquisadoras e pesquisadores, né, nesse campo do cinema audiovisual, e como vem despertando para esse interesse mesmo nesse recorte de gênero. Então, essa ideia de autoria, então, a gente vai ampliar mesmo para esse processo criativo de uma maneira, né, que não fique focado nesse gênio criador, né, da obra de arte, como aconteceu desde, né, do Império Greco-Romano, e isso vem se reproduzindo nas artes de uma maneira geral. Então, e mesmo num cinema autoral, né, que vem ali nascido, né, com essa vertente mais eurocêntrica, de movimentos estéticos importantes, né, como a Nouvelle Vague francesa também, ele vem reproduzir esse modelo, né, de autor. No entanto, naquele momento também, né, já numa batalha contra um cinema comercial estadunidense. No entanto, ele vai estar reproduzindo, né, e vai estar focado muito nesse gênio criativo de um homem, e que nós percebemos na história do cinema ocidental, o homem, que é um perfil de homem, né, o homem branco, né, de uma determinada classe social. Né, e é por isso também que eu acho interessante a gente
fazer, né, no meu trabalho de dissertação, que tem uma relação muito com, né, com esse contexto lógico de todo o Nordeste, a gente faz essa rememoração histórica do cinema, né? O cinema, porque nós temos a tendência, né, temos uma tendência a dizer que o cinema foi popular. O cinema, enquanto uma salas de cinema, realmente, né, estavam localizadas em bairros, nas cidades. O cinema foi interiorizado ali no momento de modernização do Brasil, né, no início do século passado, né, a partir da década de 1920, né, e começa-se com a eletrificação, que vem antes mesmo, né, no início do século XX mesmo. No entanto, o aparato tecnológico ele era restrito, né, as pessoas de posses, e essas pessoas de posse normalmente eram homens, né, e homens brancos de uma sociedade burguesa. Então, por mais que o cinema ali, né, nesse momento dele, enquanto instituição, ele nasça, né, e ele, de uma certa forma, seja popular, enquanto espaço, né, de um acesso mais popularizado, no entanto, o imaginário que ele vai reproduzir ali, através das narrativas, eles vêm desse contexto, né? Quem é que estava fazendo filmes naquele período? Em sua grande maioria, né, homens. E apesar que a gente vai ver um pouco na história do próprio cinema hollywoodiano que isso inicia-se de um modo um pouco diferente, mas ainda assim, né, em sua grande maioria, homens. E é isso, né? E as mulheres, o que a gente vai ver em um contexto geral, que a história das mulheres trabalhadoras do cinema, em outras artes, não só no cinema, né, nas ciências também, mas foi invisibilizada. A gente vai, na pesquisa, a gente começa a perseguir rastros, traços dessas mulheres, né, trabalhadoras do cinema. E no Nordeste, vindo aqui, dando esse pulo para o Nordeste, a gente vai perceber que as mulheres, né, todo esse período histórico, né, de ditadura, por exemplo, vai influenciar muito numa não produção, né, por parte das mulheres. E quando a gente vai, então, para a história tradicional, a produção que existiu, ela nos é invisibilizada. Nós vamos estar pesquisando, a mulher vai ter esse papel coadjuvante. E enquanto representação, ela vai estar reproduzindo certos estereótipos. E quando chegamos na mulher nordestina, né, o Nordeste que já tem essa leitura no imaginário, né, o historiador Durval Muniz vai trazer ali na Invenção do Nordeste e outras artes, de uma maneira geral, nas artes, eles, né, seja na literatura, no telejornalismo, e que isso vai ser vivenciado no cinema, né, a mulher, a nordestina, o nordestino, eles vão ter traços estereotipados de um Nordeste homogêneo, onde vai ser negligenciado suas especificidades, né, desse Nordeste heterogêneo, não só um Nordeste sertanejo, um Nordeste rural, um Nordeste urbano também. Isso vai ser refletido de uma forma... Tem uma professora que é da UNEB, né, a Carla Conceição da Silva, né, Carla Paiva, a tese dela, que está entre as referências que eu coloquei, ela vai trazer a questão da nordestinidade no cinema brasileiro, né? E ela vai fazer uma pesquisa das mulheres, desses estereótipos das mulheres enquanto representação, né? Porque só um dos filmes, que é de uma diretora mulher, a Tezuka Yamazaki, Paraíba, Mulher Macho, ela foca na década de 1980. Então, é interessante, é uma pesquisa que eu trouxe a referência e que é interessante compartilhar. Assim como o grupo também, o GEMA, que é um grupo de estudos multidisciplinares de ações afirmativas, que inspira essa pesquisa que Walter citou, da Ancine, que está com um boletim atualizado, né? Essa pesquisa que Walter citou vai até 2016 e já existe um boletim atualizado
dos dados do cinema com maior espectadores. Mas vindo para o Nordeste, né, quando a gente vai para esses dados, a mulher não está representada nem naquele percentual mínimo que está sendo indicado pelos dados da Ancine, né, representada enquanto desculpe, né, a mulher cineasta, né, não está ali enquanto diretora roteirista, a mulher cineasta nordestina. Então, essa proposta da gente também aqui, né, desterritorializar o Nordeste, simbolicamente aquelas imagens, né, estão ali, né, no momento que eu encaminhei para o card, as imagens de um filme que é realizado na Federal do Recôncavo, né, na Universidade Federal, a partir, né, desse processo mesmo né, da graduação de Glenda Nicásio e Ari Rosa, que foi Café com Canela. É emblemático, é um filme que traz a paisagem do Recôncavo, apesar do Recôncavo ser uma das paisagens mais mostradas através da fotografia, das imagens, né, na Bahia, mas nesse caso, esse Recôncavo é oriundo de pessoas que estão ali cursando o curso de cinema, né, graduação, uma mulher negra, Glenda Nicásio, que é com a direção de Ari Rosa, e com um protagonismo negro à frente e atrás das telas, e isso é interessante. Então, a gente também problematizar a questão da representação, a gente tem que, né, no momento contemporâneo, não temos como ignorar esses marcadores, essas sociais, né? A questão da diferença, que seja étnico, racial, de gênero, de classe, né? E no nosso recorte, que é o de gênero, ele vai ser mais acentuado quando vamos para a questão étnica, racial. E é isso. Né? Na outra imagem que está no card, de uma mulher, uma cineasta, Graciela Guarani, Kaiowá, é uma mulher, aquela imagem, por exemplo, é dela filmando ali no sertão de São Francisco, em Jatobá, ali é o Rio São Francisco. E o interessante é que a produção, né, realizada por Glenda Nicásio e Ari Rosa, O Café com Canela, que foi um filme que teve uma certa projeção, ganhou o júri popular no Festival de Brasília, ganhou melhor atriz, né, com Valdinéia Soriano, que é uma atriz veterana do grupo Teatro Olodum, ganhou melhor atriz no Festival de Cinema de Brasília com o filme. Participou de festivais internacionais também. Tem recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, né, através da Agência Nacional de Cinema. A importância das políticas públicas para materializar os filmes, assim como também eles também foram contemplados com o Fundo de Cultura da Bahia, né? Já o de Graça e Guarani, eu lembro que participei de um encontro com ela, que ela participou de uma mesa, né? Ela disse que gastou R$20 com o lanche local, né, com a equipe. Então, a gente perceber que existe uma realização muito heterogênea e de filmes, né? Esse contexto nordestino, né, que eu pesquisei o Pernambuco, mas a gente transitando pela Paraíba, por Alagoas, por Sergipe, pelo Ceará, que é um estado que vem também com uma relevância na produção, né, cinematográfica, além da Bahia e Pernambuco, que vem, né, tendo esse destaque, Pernambuco vem se destacando, com filmes, né? E é importante frisar aqui que o que a gente quer debater não é que o homem não funde essa perspectiva feminina, né? E também provocar esse lugar do feminino, que não está preso a uma questão binária, né? Preso a um sexo biológico. O feminino transcende, né? Então, é um feminino plural. E a gente, né, não vai reproduzir, né, a gente propõe não reproduzir esse contexto hegemônico e pensar o cinema dessa maneira múltipla também heterogênea. Porque, falando de um cinema nordestino, a partir da representatividade dessas mulheres que estão por detrás das câmaras, elas não estão ali representadas ali naqueles dados da Ancine. Porque ainda não existe na história do cinema nordestino, do cinema feito no Nordeste,
né? Não é falar de mulheres nordestinas que estão realizando, precisaram sair para realizar fora. Mas não existe na história do cinema do Nordeste públicos acima de 500, né, de mulheres realizadoras que estejam por detrás das câmeras, enquanto diretoras, roteiristas. Não existe um público maior, né, acima de 500 mil espectadores, que é o público do cinema comercial. Então, é perceber que quando a gente fala em representatividade no cinema, que são esses trabalhadores do cinema, né, que estão ali fazendo parte do processo criativo da obra cinematográfica, enquanto representação, né, os seus filmes não estão chegando às telas, né, no caso, né, as telas do cinema, né, e atingindo o público de maior bilheteria. Chegam, a janela de exibição tem sido, infelizmente, muito curta, então acaba abrangendo ainda, até porque essa questão de fundos mesmo, né, para a distribuição, as políticas públicas do Brasil teve um avanço grande nos governos, né, de Lula até Dilma, na questão da produção cinematográfica, mas nós temos uma lacuna ainda forte com a questão da difusão cinematográfica e a formação de público. Infelizmente, né, no momento que o nosso cinema está correndo risco, está sofrendo perseguição mesmo, né, a cultura de uma forma geral, né, a arte de uma forma geral, e a gente vai ver as consequências disso, né, daqui para frente, uma produção que vai, sem dúvida, tá sendo reduzida. Mas, no entanto, assim, essas faltas de políticas para a difusão, né, elas, infelizmente, nós temos essa lacuna, né, no cinema nacional, e quando vamos para o cinema no Nordeste, isso vai ser mais acentuado. E esses marcadores da diferença, assim, quando a gente transita assim, né, mesmo no Nordeste, nosso cinema ainda está muito centralizado nos grandes centros. Por isso, emblemático, novamente, a imagem do Café com Canela, né, que oriundo de um curso vindo do interior do estado, no Recôncavo, assim como em Vitória da Conquista também tem um curso de cinema, né, na Universidade Estadual também, né, do sul da Bahia, né, sudoeste da Bahia. E é isso, né, a gente acaba sentindo falta ainda de uma produção local, né, descentralizada. Quando a gente vai pensar, eu fiz uma pesquisa rápida assim para pensar quem está no interior, mais voltada para o sertão, né? Em Pernambuco nós vamos ter, né, um cinema que começa a crescer, uma produção ainda de curtas-metragens, de médias-metragens. Então, os filmes de longas-metragens, as mulheres no Nordeste, né, têm uma realização fílmica muito menor ainda do que homens do mesmo perfil. Aqui na Bahia nós temos Paula Gomes, Tenille Bezerra agora está inclusive com um filme num festival Inedite, um documentário musical. Então, há uma produção maior no campo documental, né, de longas-metragens. No campo ficcional, as mulheres no Nordeste, a produção ainda é menor, né, em relação à dos homens, e se acentua com relação a essa questão mesmo racial. Tem crescido ao mesmo tempo, tem sido provocado, tem sido tensionado. No Nordeste, em Pernambuco, por exemplo, o próprio Fundo de Cultura, e isso é importante pensar, que essa auto-organização política das mulheres, elas vão influenciar também, né, nessa conquista das políticas. Em Pernambuco, nessa auto-organização conquistou uma cota para mulheres, né, negros, indígenas, no Fundo de Cultura. Se baixou a pontuação para currículo, para vocês terem uma ideia, para que mais projetos sejam contemplados. A materialização fílmica, ela tem uma relação, a gente está falando de uma tecnologia,
com essa expansão das tecnologias digitais, sem dúvida, há uma produção muito maior e, de uma certa forma, se tornou mais acessível também. Por um outro lado, né, isso não invalida o papel das políticas públicas, que, para a materialização fílmica, elas têm uma importância muito grande. Né? Eu, voltando à questão da pesquisa, né, minha pesquisa do cinema com mulheres em Pernambuco, né, o que a gente vai perceber que não à toa Pernambuco tem tido essa projeção, né, cinematográfica. Existe um edital, um fundo de cultura local, que junto aos editais federais, eles foram muito importantes para essa produção, né, e para a visibilidade dessa produção. Né, e essa materialização com mais recursos técnicos. Enfim, então, assim, eu gostaria, né, que para a gente, nesse campo do cinema audiovisual, né, porque a gente pudesse abrir mesmo para a conversa, para que, a partir daí, essas provocações também eu pudesse apontar, né, porque a proposta é essa mesmo, a gente apontar um cenário que está em movimento, né, e que na historiografia clássica do cinema foi invisibilizado, negligenciado mesmo. A gente vai perceber que se as mulheres começam a filmar mais a partir dos anos 70, né, a gente vai ter filmes, mas de uma forma muito pontual, muito esporádica, e a partir dos anos 70, da própria anistia, 1975 é o Ano Internacional da Mulher, isso vai influenciar numa produção, né, nas artes, que influencia na arte cinematográfica, mas a gente vai perceber que nessa historiografia clássica vai haver essa lacuna muito forte, né, desse percurso da mulher no cinema. Como nos é contada por um viés, né? Há tanto tempo eu tenho uma relação com o cinema, com estudos com o cinema, com trabalho desde 1997, né? Tive um momento de afastamento até retornar num projeto de política pública e percebo como a gente aprende o cinema por uma perspectiva, né? Que é desse cinema clássico, hegemônico, de uma maioria de homens. Isso a gente falando de uma produção do cinema independente, né, que é o foco aqui. Porque, como foi colocado, as mulheres enquanto né, as mulheres nordestinas que estão fazendo filmes, elas não estão naqueles dados de filmes com maior bilheteria. Mas é isso. É interessante que a gente abra para essa conversa, né? Eu acho que tem outros né, colaborações a serem feitas para a gente tocar, sabe? E eu poder trazer também outros aspectos que podem ser relevantes né, nesse nosso encontro aqui. Então vamos abrir esse momento, né? Eu acho que é o que Yanara está propondo, que a gente abra esse momento para fazer trocas, para dialogar mais sobre esse tema, né? Então, Yanara, você traz dados interessantes, quer dizer, quando eu vi essa matéria aqui no portal da Associação Brasileira de Cinematografia, me chamou a atenção, né? Essa disparidade na produção, né? Muitas vezes porque a gente não se dá conta. Quando a gente para e vai ver os dados, aí a gente se dá conta o quanto é desigual, né? Porque a gente se dá conta, a gente percebe o quanto é desigual do plano da representação, né? Mas de quem está atrás do cinema, de quem está atrás da câmera, a desigualdade é muito maior, né? E eu não sei, teve um momento da tua fala que eu perdi, porque eu fui atender um telefone, uma ligação, mas assim, eu queria que você tocasse a respeito, se é que você não tocou, a respeito dessa produção de cinema hoje que a gente vê, seu foco de pesquisa foi em Pernambuco,
e a gente percebe, eu tinha visto, que houve um boom, um crescimento na produção de cinema em Pernambuco, e eu queria saber se você tem esses dados de como é que se encontra essa produção de cinema de mulheres no interior, no sertão, que você pudesse destacar alguns nomes significativos dessa produção, né, desses audiovisuais. Uhum. E se alguém tiver algum comentário também a fazer, pode colocar aqui no chat ou pode pedir a fala, viu? Para abrir aqui o microfone. Então, acaba. Eu até toquei, Walter, que assim que o cinema no Nordeste ele ainda tá, né? O cinema de realizadoras mulheres, ele e um cinema que tem de uma certa forma tem tido alguma visibilidade, né? Que se a gente não estou colocando nem em grau de comparação, porque ainda há uma maior visibilidade para um cinema, né, realizado por homens. E, novamente, trazendo essa questão da autoria enquanto um processo criativo mais coletivo, né? Quando a gente vem falar aí desse feminino, que também é mais plural. Então, essa produção no Nordeste, assim, né, fazendo parte de curadoria, né? Por exemplo, uma mostra ambiental Velho Chico de cinema. Eu acabei me deparando com um filme, O Rio que Não Seca, né, que é de Geilane de Oliveira, que é Geilane é daqui de São José do Jacuípe, né, que foi do município de Capim Grosso, por exemplo. Né, O Rio que Não Seca é um filme que foi premiado, que foi premiado por um edital, inclusive Revelando os Brasis, que foi um edital federal. Mas né, eu estou trazendo assim para pensar aqui nessa nossa região, né, trazer uma questão, aproveitando essa questão local, que eu acho que é importante também, né, estamos falando dessa perspectiva local de uma maneira geral. Então, mas você não vai ver esse filme se projetando nacionalmente, a não ser que você esteja participando de festivais, né, que você esteja fazendo parte desses nichos do cinema audiovisual. Então, essas políticas de difusão que eu cheguei a falar vêm muito nesse sentido, porque a gente está falando aqui de um cinema contra-hegemônico. Não estamos falando infelizmente, não estamos falando desse filme, né, que estão nos dados do Ancine, que são acima de 500 mil espectadores, porque, infelizmente, essas mulheres realizadoras, elas não estão, né, elas não fizeram esses filmes, não participam da feitura desses filmes que estão que na maioria de Globo Filmes, por exemplo, né? Isso a gente está falando nesse recorte do cinema nacional. Então, o Nordeste ele não está representado no cinema nacional, está representado no cinema nacional, mas não, mas em termos de quem está fazendo cinema, ele está muito pouco, né? Se a gente for falar das mulheres, principalmente nesses dados, porque existe uma produção grande já de cinema. Eu, por exemplo, quando eu fui tratar da pesquisa lá em Pernambuco, né? Eu não consegui, eu não ousei, como não ouso aqui. Posso trazer nomes, né? Alguns nomes, mas não vou usar de tratar um cenário por estado, né? O tempo que eu morei em Sergipe, a gente se depara com a realização, com realizadoras, inclusive oriundas desses cursos de cinema, que a gente não teria esse contato se a gente não tivesse transitando naquele meio. E esses filmes vão estar em um ou outro festival, né, que também são ações pontuais, que não estão sendo exibidos no cinema, não estão chegando aos cinemas. Então, a gente acaba se deparando com um número muito grande de realizadoras, ainda nas capitais, mas já com alguns casos, como o de Geilane, né, também no interior dos estados nordestinos. A Paraíba é um dos estados, inclusive, que consegue ter uma produção forte oriunda do interior, mas ainda assim de uma maioria de homens. Né? A Paraíba, por exemplo, vai ter trabalhos muito bacanas de Ana Bárbara Ramos, que é uma paraibana que ela trabalha muito e vem realizando muitas ações formativas,
Porque as mulheres também, vamos ver que as mulheres, muitas mulheres que estão realizando, elas elas estão também voltadas para as ações formativas, né? Pensando principalmente no interior do Estado. Né? No caso, por exemplo, no sertão de Pernambuco, naquela Bruna Tavares, na região ali né, de Flores, né, próximo a Triunfo. No caso dela, ela está em Afogados da Engazeira. No Ceará, ainda há uma produção ainda muito centralizada na capital também. Enfim, mas a gente vai ter, né, falando-se já, né, mulheres, nessa questão da representatividade com a questão racial, por exemplo. Nós temos aqui na Bahia, né, um coletivo Tela Preta, mas também em Salvador, né, com mulheres como Daiane Fulana de Tal, que é uma realizadora que está tendo uma projeção interessante, que tem circulado por festivais. Mas é isso. Né? E as mulheres, agora, na representação, porque a representação tem muito uma relação com a representação das mulheres nas telas, né? E é isso que foi colocado. A nordestina, ela vai ter certos traços da mulher nordestina, sotaques, né? Aí Carla Paiva, ela vai tratar isso de uma forma muito interessante. A pesquisa dela, ela vai trazer esse panorama geral, né? De se negligenciar a questão geográfica, política, as especificidades e heterogeneidade de um Nordeste plural. E as mulheres vão ter traços muito homogêneos nesse sentido, nessa representação no cinema nacional. Mas se a gente for ver, né, nessa representação, né, e os filmes que ela vão tratar são filmes de longas metragens de realizadores e uma realizadora sudestinos e sudestina. Então tem isso. Então essa perspectiva que funda, né, as realizadoras do Nordeste, né, ainda está ainda está pouco invisibilizado em termos de acesso mesmo. Né? O filme Café com Canela, aqui no Nordeste, aqui na Bahia, por exemplo, Amor, Pástico e Barulho, de Renata Pinheiro, que foi um dos primeiros longas de ficção, né, realizado no Nordeste por uma mulher, que ela é de Pernambuco. É um filme que teve uma certa projeção, mas ainda muito pouco, né? Não chega às salas de exibição, e quando chega, passa uma semana no máximo. Ainda não existe esse espaço para uma produção de cinema, é muito pouco, né? Ainda é muito reduzida para uma produção independente de cinema, principalmente, né, dessa autoria, né, de realizadoras mulheres. Agora, o que nós vamos vendo na pesquisa, que esses números eles se contradizem com a quantidade de produções que estão sendo realizadas, né? Esses números em dados, né, em bilheteria, porque é uma produção forte. No entanto, é isso, sem esses espaços de difusão. O Café com Canela passou no circuito Luiz Orlando, né, de cineclubes. Os cineclubes eles têm tido um papel muito importante nesse sentido, né, mas são espaços sem fins lucrativos, a não ser quando tem projetos como o circuito de Luiz Orlando, aqui na Bahia, né, de difusão mesmo. Então, você vai ter acesso a uma produção independente, onde vai pensar esses marcadores de que, né, que está no campo da representatividade, de quem está realizando. Né? No nosso caso, estamos aqui tratando, né, das mulheres. E mulheres que, historicamente, né, eu na pesquisa, eu trato a categoria mulheres, porque a gente vai perceber que as mulheres, essa categoria mulheres, ela só entra nas ciências humanas a partir da década de 1970. Né? As mulheres, de uma maneira geral, elas foram muito invisibilizadas nos seus caminhos nas ciências humanas, nas artes, nas ciências exatas. E isso vai repercutir muito, né, no campo cinematográfico, né? Que vai, e ao mesmo tempo esse campo,
o cinema institucional, ele influenciou e influencia muito na construção do imaginário. Então, estar tratando de imagens e do cinema e dessa produção é muito importante, porque são pedagogias contemporâneas. Né? Foi um e o cinema, principalmente, hoje, o audiovisual de uma maneira geral, né? O cinema, infelizmente, ele está muito reduzido, o cinema enquanto instituição, enquanto uma sala de cinema. Se falar no momento de pandemia, a gente a gente nem está se situando nesse momento atual, mas ele está muito, né, ou centralizado, os cinemas de bairro eles já não existem, então, né, nesse campo institucional nem se fala. Eu estou vendo perguntas aqui. Tem Samuel, pergunta. eu vou tentar, é porque Eu vou ler, Yanara, para você, para facilitar, viu? Tem aqui algumas participações. Cláudia Vasconcelos pergunta: Yanara, você conhece o projeto Pensar Filmes do Território da Bacia do Jacuípe? Vanessa está dizendo aqui que ela e Geilane foram alunas do Pensar Filmes. Tem também aqui não sei se você responde primeiro a Cláudia, depois tem uma pergunta aqui também de Joelma. Uhum. Eu posso, então, fazer a pergunta de Joelma. Joelma dá boa tarde, parabeniza você, Yanara, e diz que você destacou o fato de que as mulheres produzem mais documentários de curta e média metragem. Ela pede para que você fale um pouco das diferenças entre produção de documentários e ficções. E se de alguma maneira isso, entre aspas, justifica as diferenças numéricas nas produções das mulheres. Certo. Eu não conheço, respondendo a Cláudia, a Ionara e a Vanessa, eu não conheço o projeto. É isso, né? Quando a gente vem tratar de um campo e quando a gente fala que nem vai usar em falar nomes, porque a gente sabe que há uma produção grande que não está tendo realmente chegando, né? Não está sendo difundida. Mas a gente sabe o que acontece. Muitas ações formativas vêm acontecendo, né? E há uma produção cada vez maior, né, de realizadoras que não temos acessado, a não ser através dos festivais ou dos cineclubes, né? Até porque é isso, não estão chegando, né? Não estão chegando nos meios massivos audiovisuais. Yanara, Cláudia, acho que Cláudia quer fazer uma fala. Antes de você responder para Joelma, viu? Mas parece que Cláudia está com um problema no áudio. Tente. Não, eu estava ouvindo terminar. Eu acho que está com um problema no seu áudio, Cláudia. Deixa eu dar o meu. A gente não consegue entender. Tá, então deixa eu falar. É porque me dá. Não estou me ouvindo, né? Não, eu acho que é algum problema na conexão. Ok. Eu depois que a pergunta é bacana. Ok. Joelma está dizendo, está picotando, Cláudia, a fala. Realmente, quando tem um problema na conexão, aí o áudio fica realmente, como diz Joelma, picotando aí, a gente não consegue entender a fala completa. Mas Vanessa faz um comentário aqui. Inclusive, Geilane está com uma pesquisa de público para amadurecer a ideia de um projeto sobre mulheres nordestinas. Aí ela coloca aqui o link e diz que vai colocar no grupo do NEC também, para que a gente veja, né? Acho que Cláudia ia fazer uma intervenção aí para falar um pouco desse projeto. Se Vanessa também quiser falar, né, apresentar aqui, porque tem pessoas que não vão ver, falar sobre o projeto, fique à vontade, tá? Mas Cláudia está dizendo, depois passa um vídeo sobre o projeto. É muito importante conhecer
porque é o cinema no sertão da Bahia, em Pintadas. Isso realmente é curioso, eu fiquei também curioso, interessado. Sem dúvida. Né? Então, Yanara, mas fica, então, enfim, a pergunta de Joelma. Você quer que eu repita? Não, eu vi médias, né? Entendeu? Curtas e médias metragens. É a diferença entre produção de documentários e ficções, né? E se de alguma maneira, isso, entre aspas, justifica as diferenças numéricas nessas produções, né? Com a participação das mulheres. É interessante que esse campo, né, é um campo muito de discussão, mais do que um campo fechado, né? Porque a gente fica sempre, sempre tentando buscar entender. Agora, o número, né, não só no Nordeste, como no Brasil, de documentários, existe muito mais o número de filmes, né, realizado por mulheres, é um número muito maior documental, né, de filmes documentários. Assim, eu, inclusive, na dissertação, em razão disso, porque Pernambuco, inclusive na década de 90, as mulheres estavam produzindo mais documentários do que homens, eu descobri a partir de um outro trabalho de uma pesquisadora, que é realizadora também, que ela é do Piauí, mas ela é professora hoje da Federal Fluminense, Carla Holanda, né, que mulheres estavam realizando na década de 90, um número de mulheres, um dado inédito para mim, que mulheres estavam com mais filmes documentários do que homens, em Pernambuco, isso, né? E isso vai se refletir em todo o Nordeste e no Brasil. E a produção documental tem de uma potência incrível, né? E ela abre para um experimentalismo que não acontece o mesmo com a ficção. E tem a questão principal dos recursos orçamentários. A gente pensar que as mulheres estão acessando menos, né, esses recursos a partir de editais, de políticas públicas, né, de fomento. E, sem dúvida, isso repercute muito, né, na produção. Por um outro lado, a gente acaba trabalhando essas potências mesmo estéticas do filme documental, né, que, enfim, que enquanto representação, a produção documental é uma ficção, né? Só que ali, porque existe uma perspectiva, um ponto de vista, mas enquanto gênero é um documentário, né? Que parte com esse recorte da realidade. Então é isso. Há um número muito maior de curtas-metragistas e média-metragistas do que, né, longas-metragens, se a gente for ver, principalmente essa década agora de 2021, desculpe, do século XXI, né, a partir dos anos 2000, isso aumentou muito o número de longa-metragens realizados por mulheres. Mas se a gente vai para as décadas anteriores, a gente vai perceber que proporcionalmente, em relação aos homens, é muito inferior. Pensando em políticas de estímulo, quem está aqui, eu estou vendo aqui o Ashla. Eu tô lendo aqui uma pergunta, Walter, de Weshla. Eu posso ler então, Tá porque aí certo. os demais vão ouvir. E o Ashla é nossa também colega do NEC, ela é de artes visuais. E a Nara, pensando em políticas de estímulo à produção cinematográfica, poderíamos dizer que elas são falhas ou superficiais ao não promover, além do fomento financeiro para a realização das produções, considerar também a necessidade de subsidiar a difusão delas? Deixa a desejar bastante, não? Já existe algum vínculo ou política que promova essa difusão? Você sabe dizer? Como podemos ter mais acesso para além dos festivais editais? Então, né, a gente está num momento, então, super delicado, né, das políticas públicas, e principalmente em nível federal, e que há uma perseguição, inclusive, aos grupos, e se a ANCIM, que é a Agência Nacional de Cinema,
que, de uma certa forma, priorizou filmes longas-metragens, mas vinha mudando isso, né? Nessa última década, principalmente, assim. Agora corre o risco, né? Estão sendo cortes, os grupos LGBTQI, filmes com essa temática estão sofrendo censura realmente. Então, a gente vive um momento muito dessa luta mesmo pelos fomentos estaduais, municipais, que acabam sendo mais difíceis. E sem dúvida que houve uma lacuna, né? Isso é muito discutido. Isso tem uma pesquisadora que ela tem, inclusive, e não está nessas referências, mas eu posso colocar, porque esse texto está disponível, que é a Anita Simes, que é uma grande pesquisadora em cinema e Estado no Brasil. A Anita Simes, ela tem um livro e tem um texto que é o Cinema Independente no Brasil. E quando a gente fala do cinema de produção independente, é dependente né, de produtoras e de emissores de canais televisivos, né? A produção independente, ela não significa que ela não possa ter fomento público. Anita Simes, ela explica isso de uma forma bem didática, bem interessante. Então, a produção independente de cinema, ela pode ser de baixíssimo orçamento, realmente como Graça Guarani, que fez a realização de Mãos de Barro, né, sobre as louceiras pancararus, lá no sertão de Jatobá, né, ela que vem, né, que o companheiro dela, que é realizador junto a ela desse filme, que é Alexandre Pancararu, né, desse baixíssimo orçamento até né, o FUNSEB, que é o Fundo de Cultura do Estado da Bahia, que Helena Nicásio e Ari Rosa concorreram e foram contemplados com o Café Canela, e assim como a Agência Nacional de Cinema. Mas existem linhas de distribuição na Ancine, que são recentes, mas os recursos são baixíssimos em relação às linhas de produção. E, sem dúvida, se há um público que não conhece o próprio cinema, como se não acessa esse cinema, como é que ele também tem meios de se tornar um público espectador, né, desses filmes. Já existe algum veículo ou política que promova, sim, né, a difusão? Existem pequenas linhas. Eu acredito que aqui na Bahia, o Fundo de Cultura aqui também tem uma linha de distribuição, que imagino que seja um orçamento baixo para a linha de distribuição, e não vai dar conta. O lance também é o seguinte: as linhas de distribuição, elas não vão dar conta de uma concorrência com o cinema comercial, né, desse viés mais industrial. Porque a gente está falando no campo nacional, mas se a gente for perceber, mesmo no campo nacional, né, não se compara o marketing em relação aos filmes de uma produção que a gente não pode dizer nem que é estrangeira. É estrangeira, mas de um país estadunidense, né, de uma produção industrial estadunidense. Então, mesmo essas linhas de distribuição, os orçamentos são pouquíssimos para concorrer, né, para conseguir colocar o filme nas telas de cinema. Né? E a gente vê que a lei de cotas, né, para a TV paga estava cumprindo um pouco esse papel, que inclusive também está ameaçada. Então, as TVs pagas, não à toa, que entrou uma produção maior, independente do cinema brasileiro. Mas quando a gente vai ver também, essa produção ainda está muito centralizada no eixo Rio, né? Podemos dizer sul-sudeste, né? Principalmente Rio-São Paulo, nesses filmes que estão tendo acesso à difusão. Não à toa, são os filmes que nos chegam, né? Principalmente vinculados à Globo Filme. Então, realmente, é uma discussão. As ações formativas, né, de formação de público não dão conta, porque são projetos, né, a universidade, né, que tem promovido ações, desde cineclubes, a próprias exibições pontuais, não dão conta. Então, é uma lacuna. A gente tem uma produção que não está escoando, né, que não está conseguindo. Se a gente não está localmente tendo acesso a elas, a gente não chega, né? Não tem enquanto informação. Os canais também, a internet, de uma certa forma, ela tem sido esse meio, né? YouTube, Vimeo, mas também não dão conta,
porque precisa de um processo de difusão, inclusive de publicização desses filmes. Agora, o interessante em tudo isso é saber que a produção tem aumentado, né? Eu acho que nós vivemos um momento de tensionamento, né? De problematização dessa difusão. Mas, ao mesmo tempo, essas produções têm acontecido, têm aumentado, a pesquisa também, né? Não proporcional. Quando eu fui fazer meu estado da arte para pesquisa, você encontra, inclusive, muito a pesquisa de mulheres, né? No cinema brasileiro, né? Inclusive nesses processos de desconstrução, de filmes que trabalham, que vão, de pesquisas que vão trazer essa representação feminina num processo mesmo de desconstrução, de provocação, né? Sendo provocado esse lugar da mulher. No entanto, ainda de uma maioria de realizadores homens. A maioria das pesquisas, elas vão, mesmo quando elas contemplam, né, a representação feminina, elas vão, quando a gente vai ver, são filmes de realizadores homens. Né? Por mais que também esteja sendo transformado, mas ainda de uma maneira ínfima em relação, né, proporcional com a pesquisa mesmo de mulheres que estão realizando. E quando chegamos ao Nordeste, isso ainda tem isso, né? Essa questão regional também influencia. Yanara, tem uma pergunta aqui pelo Meet, mas antes de passar para essa pergunta, Daniela tem uma pergunta, Sandra está pedindo inscrição, mas antes eu queria fazer um comentário, e até um comentário que tem aqui de uma pessoa que está assistindo no YouTube. Você tocou num ponto aí que é o acesso, né? O acesso aos filmes, né? O acesso a essa produção. Hoje se produz muito mais e há uma diversidade maior nessa produção do que em épocas anteriores, né? Mas no que diz respeito ao acesso a esses filmes, acho que está o grande gargalo. Vamos pensar na realidade de uma cidade como Jacobina, né? Que é uma cidade que, historicamente, foi uma cidade formada assim, de cinema. Nós tivemos uma primeira sala de cinema na cidade em 1917, se a gente for pensar isso, né? É logo ali no momento do surgimento, muito próximo do surgimento do cinema europeu, em questão de poucas décadas, uma sala aqui. E aí, por aí vai. Nos anos 30, nós tivemos sala de cinema, formando um público, obviamente que era uma produção norte-americana, né? Mas também uma produção nacional, porque a gente já tinha uma produção nacional, né? Então, houve uma formação de um público de cinema, de assistir filmes aqui. Nos anos 50, chegamos a ter, na cidade de Jacobina, 3 salas de cinema, o que é um dado interessante para uma cidade do interior, no sertão, né? 3 salas de cinema. Né? Essas 3 salas funcionaram por pouco tempo, depois fechou 2 salas, aí por aí vai. Os anos 60, uma sala de cinema que, por sinal, rendeu uma homenagem a um grupo indígena, né? Que é uma das poucas referências que nós temos dos Paiaiás. Ainda ontem estive num bate-papo sobre essa questão dos Paiaiás. Uma das poucas referências que nós temos do Paiaiá que era no cinema, o antigo Cine Paiaiá, onde meu primeiro contato com o cinema, com a sala de cinema, foi no Cine Paiaiá, onde eu frequentava primeiro como criança na porta do cinema, não entrava, eu ficava ali, tinha uma outra motivação, que era os quadrinhos, e só depois entrei na sala. Quer dizer, havia um público de cinema, né, e uma formação de um público que lia. Aí tinha um comentário aqui de uma Célia esteve ontem nesse bate-papo sobre os Paiás, ela está aqui, ela diz, eu gostaria de uma Jacobina rica em cinema. Por falta dessa riqueza, eu não carrego nada na minha bagagem. Quer dizer, é sintomático isso, né? Quer dizer, né, a vontade que as pessoas têm de ver cinema, de falar de cinema, mas por uma pouca vivência, que nós estamos falando de cinema, desse espaço coletivo, né?
de assistência. Quer dizer, e aí a gente assiste nesse momento esse recuo, essa diminuição dessas salas de cinema. Quer dizer, temos uma produção de filmes maior, mas pouco acesso a esse cinema. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, se fosse o caso, e aí depois passar aqui para as perguntas. Sim. Eu penso, sabe, Walter, assim, sem dúvida, assim, a gente, com o Cineclube, né, né, eu estive intensamente envolvida com o movimento cineclubista em Pernambuco, desde um projeto de uma forma política também, fui presidente da Federação Pernambucana de Cineclubes, que eu penso assim, que a volta dos cineclubes, inclusive, eles podem estimular, né, esses espaços, porque programadores, inclusive donos de salas de cinema, muitos deles foram oriundos, né, dessa ambiência, desses espaços. E os cinemas, eu até toquei nisso muito rapidamente, eles, sem dúvida, eles estavam localizados no interior, né? Jacobina tem um histórico de cinemas, não é nem dizer só de um cinema, e em outras cidades, inclusive de porte menor. Agora, é interessante pensar que, né, hoje a gente não pode pensar, a gente tem que fazer uma rememoração crítica da história, né? Porque a gente fala no cinema esses espaços populares muito importantes de socialização, né, mas os cinemas retornando, eles precisam também contemplar filmografias mais diversas, né? Porque os cinemas também... eu lembro, eu fui ao cinema Paiá, eu lembro que eu assisti a Lagoa Azul, é o único filme que eu lembro de ter assistido aqui em Jacobina, no Paiá. Mas, assim, então, os cinemas, e tem uma relação, os donos da sala de cinema são empresários, e os cinemas, né, o Brasil viveu uma bela época do cinema lá no início do século passado, mas depois da Primeira Guerra Mundial, que as distribuidoras, as produtoras norte-americanas, estadunidenses, né, elas começam a crescerem e vão chegar ao Brasil. Então, os próprios donos das salas de cinema, eles vão reduzir esse espaço para uma produção nacional. E se a gente for pensar nesse recorte de gênero étnico-racial, né, isso praticamente, né, nessas primeiras décadas, nem existiu, para dizer que não existiu, né, porque eu precisaria desses dados. Então, a gente, mesmo pensando nesse formato, porque a gente está falando aqui de uma produção cinematográfica heterogênea, né, quando a gente vai falar numa produção de mulheres realizadoras no Nordeste, essas mulheres não estão contempladas naqueles números que você citou ali, Dancini, né, essas realizadoras, porque seus filmes não têm um público maior do que 500 mil espectadores, né? Então, essas salas de cinema, elas precisam também passar, né, vamos lutar por elas, sim, elas são muito importantes, mas os filmes também precisam chegar, essa produção independente precisam chegar e ter espaço nelas. Sem dúvida. Isso que eu acho que né, a gente não pode romantizar também esses momentos, porque, inclusive, essas salas de cinema popularizadas de décadas passadas, elas influenciaram na construção de um imaginário de base patriarcal. Sem dúvida. Né? Enfim, então é isso. Eu acho que é interessante a gente trazer toda essa importância, mas de uma maneira crítica, né? Sem romantizar também esses espaços, que inclusive eram excludentes. Né? Tem salas de cinema que o preto não chegava, a mulher não chegava, né? Né? Se não tivesse acompanhada por um homem da sociedade. Uhum. Então, a gente vai ver isso na historiografia, né? Quando a gente vai estudar quem eram os públicos frequentadores dessas salas de cinema. Existia, em Afogados da Engazeira, em Pernambuco, existia um cineminha para um público mais povão e o cinema da sociedade. Então, né? A gente precisa pensar também nesses espaços urbanos e quem podiam transitar neles, podiam frequentar eles, né? Uhum. Ok, muito bom seu comentário. Eu vou passar. Daniela Nunes, ela pergunta aqui. Daniela também é nossa colega. Gostaria de perguntar a Yanara quais as temáticas mais recorrentes discutidas nas produções cinematográficas de mulheres. Antes, eu vou fazer uns comentários aqui dos outros, porque por conta do tempo. Sandra está pedindo inscrição. Ana Paula Costa Mise, parabéns, querida Yanara, muito interessante e pertinente as questões levantadas por você,
aqui nessa conversa. Gostaria de ficar até o final, mas tem uma reunião agora e uma aula. Boa tarde a todos. Joelma está comentando aqui. Essa questão do acesso é bem interessante. Tentei encontrar o documentário Câmara de Espelho, de Déa Ferraz, e não consegui. Você saberia dizer onde posso encontrá-lo? Aqui no YouTube, Marcos, também colega da UNEB, Marcos Gonçalves, que papo bom, parabéns. O vanguardismo de Jacobina é notável. Existe política ou ação cinematográfica na cidade hoje? E, Anara, você é ótima. Bom ver você deslizando sobre temas cinematográficos. Célia, que é essa que diz que não teve essa formação, ela diz, por sinal, que vai muito de encontro, vai muito no sentido do que você colocou aí, Yanara, dessa questão, para que a gente não caia nesse romantismo, né? Ela diz, ó, por sinal, eu nasci em frente ao cinema, mas não teve acesso aos filmes, não teve acesso ao cinema, né? E isso realmente realmente o que você comentou aí. Bom, como teve essas perguntas, se você puder responder, e aí eu vou passar para... Sandra estava pedindo inscrição. Eu estou lembrando da de Joelma. Joelma, que bom você presente. Paulinha, querida, amiga, também professora, que precisa sair. A Câmara de Espelhos, eu coloco você em contato direto com a diretora. Eu tenho um filme, mas eu vou colocar, porque é interessante essa troca. Eu trabalhei o filme na minha dissertação, né? Câmara de Espelho de Ferraz, que é um filme documentário, eu trabalho 3 documentários, né? Um filme dispositivo. Ela é uma recifense, de Ferraz, que comentou, é pernambucana, né? Realizadora, e já está, eu acho que no seu 4º longa-metragem, né? Todos documentários. Então, com relação... Ai, eu me perdi aqui, A de Walter. Daniela era assim, quais as temáticas mais recorrentes nessa produção que se você consegue identificar as temáticas mais recorrentes discutidas nessas produções cinematográficas de mulheres? O que eu percebo, assim, de uma forma geral, e por isso tão importante essa perspectiva, né, feminina, né, feminista, que podemos dizer assim, já que é uma luta de equidade mesmo, de ocupação dos espaços, não para se sobrepor, mas de equidade mesmo, que existe um protagonismo, você vê nessa desconstrução mesmo dos personagens, que não vão caber em papéis fixos do que seja feminino, né? De um feminino, como se o ser feminino, né, tivesse preso a uma caixinha, né? Então a gente percebe que essa perspectiva feminina e feminista no cinema, ela provoca mais esse lugar do feminino. A gente vai perceber um protagonismo maior de mulheres, mas não podemos nos perder que essa questão também desses marcadores sociais, né? Quando a gente vai aos dados do cinema, que estão também em maior parte de mulheres brancas, né? E isso reproduz na questão da representação também nas telas, né? Das mulheres que estão realizando. Que mulheres são essas que estão realizando em maior proporção? Né? E os dados comparativos é mais no sentido de serem também propositivos, né? De uma ocupação mais por igual, inclusive entre mulheres. Essa luta precisa ser nossa, né? Mas, sem dúvida, essas temáticas e essa desconstrução dos personagens, temáticas eu não diria de interesse feminino, mas eu acho que quando a gente propõe e consegue uma heterogeneidade, né, que sejam de filmes, de narrativas fílmicas e outras artes, a gente vai ter mais uma pluralidade de vozes ali contempladas. E quando a gente, inclusive, para além dessa questão, né, de gênero racial, a gente descentraliza regionalmente, né, a gente vai ter essas paisagens que, né, também sendo observadas e vivas ali, né, no cinema, né, a partir também dessa perspectiva de quem está realizando, né? Se você, né, sem dúvida, você realizar um filme Jacobina, você oriundo de Jacobina da região, você vai ter um outro olhar para essa produção fílmica. Então, eu acho que a luta
vem mesmo por essa ocupação heterogênea, né? Que seja nesses recortes de gênero, de raça, etnia, regional, né? De classe. Eu acho que é isso, né? A gente não pode fazer um recorte hoje e tá reproduzindo por um outro viés o mesmo sistema, né? Que priorizou determinado perfil. Enfim, Uhum. eu acho que é por aí, sabe? Então, Uhum. porque a gente também tem que ter um cuidado, sem dúvida, na construção das narrativas, né? As mulheres, né, têm um potencial de autorrepresentação, mas a gente tem que ter um cuidado de não se fechar uma autorrepresentação, né? As mulheres, né, por trás das câmeras, elas podem filmar homens, mulheres, né, suas regiões, para além das suas regiões. Então, o que a gente vem propor mesmo, né, é essa ocupação do cinema por todas e todos, né, Uhum. que estão nessa busca, que estão Uhum. já realizando, né? A gente está falando Uhum. disso, não estamos nem de uma maneira utópica, a gente está falando de Uhum. realmente já há essa produção que precisa Uhum. chegar a um público, aos públicos. Sandrinha, Oi, boa tarde. Quem não estava aqui antes, Ian, parabéns pela fala e Walter por essa promoção desse diálogo muito interessante. De certa medida, eu já me sinto contemplada na tua fala, Walter, que puxou o Gaspar Yanara, e uma outra pergunta aí que eu não lembro da pessoa, né? Não sei pronunciar direito o nome. Mas, assim, isso tudo nos faz voltar, né, para o velho problema nosso, arraigado, que é a questão da nossa colonialidade, né? E está pontuado na tua fala, Yanara, na fala de Walter, né? E aí a gente está falando, como o Walter bem lembrou no início, da questão da indústria, né? E consumir essa indústria do cinema passa para um outro plano, que é a questão da nossa sociedade desigual, né? Vocês pontuaram aí questões, né? Quem tem acesso ao cinema, salas de cinema, é, elas estavam espalhadas em diversos lugares do interior. Vocês me fizeram lembrar um conto que estava recentemente lendo, do Lima, né, que fala de uma criança negra, né, que nos anos 20, isso do século passado, esse garoto ele vai no bairro do Meia, no Rio de Janeiro, né, e ele fica imaginando, ele vê por um segundo a luz do projetor do cinema, né, e ele nunca acessou o cinema, e ele fica imaginando como é que é essa sensação de ver o filme na tela, né, e aí, claro que está pontuada ali essa questão de desigualdade social e de raça, né? uhum. Mas aí, essas questões que vocês estão pontuando de difusão, distribuição, né, quem está na produção coletiva, dessa distribuição desigual das relações de gênero por trás das câmeras, das representações, essa pluralidade que a gente precisa pensar e sempre encontrar um meio de fissurar, né, essas caixinhas. E eu acho que Yanara provavelmente deve concordar, claro, né? Que isso passa também por a questão da educação, né? E eu acho que tu tem até relato para contar. Eu acho que isso é mais que tem a ver com a tua atuação como cineclubista, mas eu queria saber assim, se isso tem sido, para além das políticas públicas relacionadas ao cinema propriamente dito, existe esse diálogo cinema-educação, porque isso passa para a gente desconstruir a questão que você está colocando, que como nós fomos formatados totalmente dentro de uma visão de um cinema estadunidense, né? Então o público é viciado no modo de ver cinema que fica acomodado, né? E eu fico pensando nesse momento que a gente está vivendo, né? Se você está falando de salas de distribuição, e agora no momento que a gente vê filme pelo streaming, né? Pelas diversas plataformas aí, agora mais difícil ainda. Então, assim, como é essa questão de pensar, né? Eu posso furar o bloqueio como realizador, como realizadora, como produtora de cinema, para além desse, com a pergunta aí, né? Fala assim, para além desse centro de distribuição, a gente constrói diálogo, o pessoal do cinema, eu sei que você fez isso, né? Você tem experiência para contar, com relação à educação, né? Mas pensar isso mesmo, assim, poxa, tá todo mundo tendo acesso a um celular, eu me filmo, né?
e eu posso projetar isso para mim ver como é que eu posso pegar esse excesso de produção de imagem que a gente está tendo agora e pensar que eu posso produzir uma dada narrativa sobre mim, sobre o que quer que seja, né? Mas, assim, é possível esse diálogo, ou como tem sido, se você tiver alguma experiência para contar, desse diálogo entre o cinema e a educação para mudar essa formatação, né? Para a gente pensar um olhar mais, né? Que a gente possa acessar essa possibilidade de pluralizar esses múltiplos olhares e pensar que mudando, né, desde a base, a gente pode brigar para dizer assim, olha, eu tenho direito a ver o filme no cinema, né, o filme X, o filme Y, para além dos festivais, eu quero ver o filme do meu lugar, ou quero ver o filme da minha diretora, mas você não está falando do meu lugar, né, discutir essas questões. Por que, né, o negro não precisa falar só de denúncia, né? Mas é exatamente porque é tão opressivo, né? Essa atmosfera e esse cenário que a gente está vivendo, que aí, né? Mas é preciso, eu penso que vai muito, 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 muito profundamente por essa questão de, né? Que está lá na educação e nesse cenário que está completamente obscuro, né? Pensar como é que se transforma, né, esse processo de descolonização de todas as artes, de todo o pensamento. É isso, eu queria saber se você tem alguma... Eu sei que você tem da sua própria experiência, mas em relação a pensar mesmo de essa relação cinema-educação, né, para além da academia, que eu sei que tem gente que discute isso na academia e que faz isso na sala de aula, mas é muito mais o pessoal da educação que vai nesse momento, né? Mas eu queria saber do outro lado lá, né? O pessoal do cinema chega lá na educação, pensando nessa desformatação né? Dessas coisas que estão formatadas. É isso. Eu nem vou tocar nessas ações formativas, né, nos cineclubes, nesses trabalhos que as universidades vêm realizando, porque a gente sabe que tem um papel, a gente sabe que isso vai provocando, vai tensionando e vai, de uma certa forma, conseguindo, mesmo, infelizmente, que ainda de uma forma mínima, porque você está ali, nesse momento de pandemia, por exemplo, o excesso de streaming, né? Não à toa que essas transmídias, Netflix e outras plataformas, estão faturando bilhões, né, nesse momento. E se você for para as narrativas, vai ter uma ou outra que realmente, sabe, está dentro, né, dessa conversa, dessa proposta que a gente está pensando aqui, né? E olhe lá, porque a gente está falando de curtas-metragens e médias-metragens também, né, que estão sendo contemplados. Agora, eu acho que, assim, uma coisa que na Argentina já acontece, né, que no Brasil foi sancionada a Lei 13.006, que é a obrigatoriedade do cinema nacional pelo menos 2 horas mensais. Pensar que 2 horas mensais de cinema é muito pouco, né, e mesmo assim não está sendo cumprida a lei, porque a lei foi sancionada por Dilma em 2014, em junho de 2014, essa lei 13.006, mas ela não foi regulamentada, né? Ela não diz que filmes, ela não vai, por exemplo, nem diz os filmes, nem vai garantir formação para, né, professores, técnicos, né, os profissionais ali da educação, não vai garantir equipamento. Então, cai nessas lacunas também, né? A Argentina já faz parte do próprio grade curricular, o cinema nacional, né? No caso o argentino, por exemplo, né? Para trazer um país hermano, um país próximo. Então, eu acho que parte dessa base mesmo da formação, né? Por enquanto, a gente vai provocando esse lugar, e sabendo que, né, é muito difícil você competir, né? Você vai resistir, você vai tá buscando outras narrativas, mas quando você competir com esses meios comerciais, com esse formato industrial, né, que chega de uma maneira tão mercadológica, tão publicizada, é muito difícil. Agora, eu acho que, sabe, eu gosto, não sei se a palavra é otimismo, essa palavra está, para o momento, é uma palavra que também gera, né, uma certa discussão, mas eu acho que a gente tem que realmente buscar se mover como, né, e
As políticas públicas é muito importante, por mais que a gente saiba que, nesse momento, elas estão sendo ameaçadas, mas municipalmente, estadualmente, precisa-se ter uma luta maior. Agora, é difícil, mas eu acho que tem algo acontecendo aí também. De qualquer forma, os cursos de cinema estão acontecendo. Não ousar falar, porque eu vou lembrar, pensar em realizadoras nordestinas, me vem gente de Sergipe, de Alagoas, de Paraíba, né? Do Ceará mesmo, menos que eu não tenho tanto contato, além da Bahia, de Pernambuco, que são estados que eu tenho transitado mais. Então, existe uma gama grande, agora realmente, e existe também ações formativas. Agora, eu acho que esses cursos precisam se expandir para cursos de licenciaturas, por exemplo, para se garantir também professores de cinema nas escolas. Essa lei precisa ser regulamentada. Não sei, sabe? Arriscando, né, essa discussão, pensando no que já se propôs e que ainda não está sendo cumprido, né? Uhum. É muito por se fazer ainda. Deixa eu fazer agora algumas leituras aqui de comentários. Jeane Lima. Jeane, parabéns pela iniciativa desse encontro. O cinema, sobretudo não hegemônico, merece essa discussão. Ampliar esse debate na atual conjuntura é fundamental. Marcos Gonçalves comenta aqui. A fala de Sandra Gama lembrou o samba de Batatinha. Todo mundo vai ao circo, menos eu. Precisamos criar ações de cinema por aí. Precisamos sim, Marcos. Precisamos ampliar realmente essa difusão, o acesso aos filmes. Como o Yanara colocou aí, uma das ações que ano passado nós propusemos foi essa do Cineclube, né? E eu acho que o Cineclube é um caminho justamente para a gente poder difundir isso que a Yanara está dizendo, essas produções que não estão lá na sala de cinema, né? Esses olhares que não estão lá, eu acho que o caminho seria esse pelos cineclubes, né? Porque aí a gente poderia priorizar justamente essas produções, né? Essas abordagens que o cinema comercial não quer dar conta, né? É isso. Yanara, se você tiver mais algum comentário para fazer, eu acho que foi um bate-papo aqui fantástico, com um público maravilhoso. Sandra Gene está dizendo aqui que é bom ver as camaradas todas por aqui, manda um abraço cinematográfico para todo mundo. Maravilha. E eu vou dizer que eu estou gostando muito desses encontros, né? Porque a gente tem conseguido encontrar as pessoas, conhecer pessoas por aqui, né? E dizer assim que a senhora, as coisas não acontecem por acaso assim. Esse encontro com a Yanara hoje, para mim está sendo uma prévia. A partir da semana que vem eu estarei retornando às atividades na UNEB através dos cursos livres, né? Nós todos estamos agora num processo de formação para aprender a lidar com esses aplicativos, com essas plataformas, né? E essa semana estava fazendo cursos aqui de Teams, como para criar as equipes, as salas. Semana que vem eu vou iniciar um curso livre, que é História, Cinema e Narrativa, né? Fazer uma discussão. Obviamente, eu sou professor de História da Europa, vou fazer uma discussão muito da produção europeia, né? Para dar conta do contexto do eixo de História da Europa. Mas, assim, parte disso que a gente está discutindo aqui, eu quero levar para lá, esses recortes de gênero, né? Pensar produção, quem está por trás, quem está representado, ou a representatividade, ou quem está por trás das câmeras, né? Pensar essa produção do cinema ali. E isso aqui, para mim, está sendo uma prévia. Inclusive, eu estou fazendo um convite para os colegas que têm produção de pesquisa com cinema. Fiz o convite para a Joelma, para ter um momento de uma roda de conversa interessante, mas um bate-papo lá no curso. Joelma já topou. Convidei a Yanara também, para ter um momento para a gente trocar umas ideias no curso.
Sandrinha, a minha conversa com você era nesse sentido. Queria te chamar também para um momento para a gente estreitar essas ideias lá nesse curso, né? História, Cinema e Narrativa. Então, Yanara, fica aí, esse aqui aberto para seus comentários. E aqui, Rodrigo Vanderlei, que é um colega também, parceiro, fotógrafo, né? Está lá em Piatã, ele está dizendo, estou acompanhando aqui de Piatã, deve estar um frio danado lá, ele está achando muito bom. E a gente, em setembro, né? A gente falando desse Nordeste heterogêneo, estamos aqui no frio, em Jacobina, nesse momento, se despedindo do inverno. Piatã, próximo, né? Que está aqui próximo também, Lençóis. Eu me lembrei, quando eu vi o vídeo de Piatã, lembrando de Conceição Sena, né? Que foi a companheira de Orlando Senna que partiu, professora de cinema também, né, em Cuba, uma baiana que tem produções aqui. Eu acho que pouca gente conhece a história, né? Conceição Sena. Ela foi realizadora, mas foi atuou mais como atriz. Assim, o que eu tenho a dizer, assim, que quando eu penso assim, nesses encontros, porque a gente vem falando tanto de um Nordeste estereotipado, a gente já tem uma consciência, né, que é isso importante, né, desses clichês da mulher nordestina. Eu acho que a gente tem que provocar muito esse outro lugar realmente, né? E o que é interessante, né, nesse cinema, vindo por um outro lado, que é um cinema de afetos, né, de encontros, de um fazer coletivo. Mas é isso, a gente não pode com isso deixar de problematizar, né? Porque que esse cinema não está chegando ao público, não. E se tá, e muitas vezes não é porque o público não tem acesso. A gente está falando isso das salas de cinema, mas nesse momento que nós estamos em isolamento social, muitos desses filmes de realizadores já estão disponíveis, né? Pelo YouTube, pela Vimeo, por outras plataformas, muitas vezes que são montadas pelas próprias realizadoras, né? E a gente nem sabe que eles existem. Ou então nós não temos outras prioridades, outras narrativas que não sejam essas, né, de baixíssimo orçamento. Então, para me despedir, eu sei que está, né, para a gente não se alongar tanto, é um prazer. Para mim, acabou sendo um pouco confuso com essa questão tecnológica, porque eu tinha separado o material que está no computador, acabei, né, tentando aqui pelo celular. E queria dedicar, assim, sabe, Walter? Ontem eu me comuniquei com Graciela Guarani, que é essa imagem que está no card, né, dela realizando, filmando lá no sertão, ali, naquela região de Petrolândia, Jatobá, no sertão de São Francisco. Graciela é Guarani Kaiowá. O companheiro dela é um pancararu, que é uma etnia, inclusive, matriarcal do sertão de Pernambuco. E eu perguntei, Grace, como é que você está? Né? Ela sobrevivendo, e estamos seguros, mas nossos parentes... Aí eu lembrei que ela é Guarani Kaiowá, né? Estamos muito apreensivos, né? Então, pensar que nesse momento, né, ela que tem uma cinematografia tão relevante, tratando né, de seus parentes, que sejam no campo lá, no sertão de Pernambuco, que seja na região lá dos Guarani Kaiowás, ali por Mato Grosso. Então, dedicar a ela, né, que a gente sabe que o Pantanal, nesse momento, está pegando fogo, que as populações indígenas, inclusive, tem realizadoras indígenas ali naquela região de Mato Grosso. Então, é isso, sabe? Que isso, né? Estamos sendo afetados por isso que está acontecendo ao nosso redor, né? Enfim. Dedicar a ela nesse sentido, assim, de uma mulher mesmo indígena, realizadora, né? E que nesse momento está sendo afetada por tudo isso que está acontecendo. Politicamente, ambientalmente, que tem uma relação com a política. Bem colocado, viu? Bem colocado. Inclusive, essa homenagem que você fez em colocar, em sugerir a imagem dela para o card, né? Inclusive, eu fiquei muito curioso em conhecer depois a produção, né? O filme, tá? Então, gente, agradeço a todos aqui pela participação nesse encontro. Eu acho que foi um encontro nós tivemos, foi diferente até, e a Nara resolveu
mudar um pouco o formato, né? A fala foi menor inicialmente para dar espaço para essa discussão, né? Para essa troca de informações e de conversa aqui, que foi interessante. Tá? Agradeço a todos os presentes aqui na sala do Meet, no YouTube, a participação. Marcos aqui está dizendo que topa, inclusive, participar no momento desse curso livre, e ótimo. Quero a presença das pessoas que estão pensando cinema, pesquisando cinema, e tem ações com cinema, para pensarmos juntos e trocarmos, né, as figurinhas e provocarmos essas discussões, tá? Nós faremos encontros quinzenais às terças-feiras à tarde, das 14 às 16 horas. E dizer que daqui a 15 dias, no dia 30 de setembro, nós teremos o próximo encontro aberto do NEC, dessa vez com a colega, professora Cláudia Vasconcelos, né, que vai trazer um pouco das suas conversas, suas pesquisas aí sobre o sertão e sobre os Gonzagas, Gonzagão e Gonzaguinha. Mas estou fechando com ela ainda o título, a temática, e em breve a gente vai estar divulgando, tá bom? No mais, um grande abraço, um finalzinho de tarde frio, e eu vou me arrumar daqui a pouco para subir a serra. Viu? Um abração a todos. Um forte abraço, afetivo. Saúde para nós, força nessa travessia, né? Isso, precisamos. Marcos, querido, um beijo. Para você também, que está aí com também suas ações no cinema. Precisamos estar de braços dados, né, de mãos dadas aqui agora, mais do que nunca. Sim, total. E eu acho que esses meios, né, precisamos ocupá-los e é isso, né? Não temos uma solução prevista, mas temos movimentos que já estão sendo feitos que precisamos dar continuidade. Verdade. Tchau, tchau a todos. Tchau, forte abraço em vocês. Grata pelo encontro.